Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o presidente da mesa, meu colega, Dr. Macir Rei Filho, que é o coordenador dessa mesa, e é também promotor de justiça com atuação na Promotoria de Saúde do Distrito Federal. Dr. Eduardo Moreno Isel e a doutora Marici Coelho, procuradora do trabalho aqui em Brasília. As organizações sociais, eu costumo responder que elas são organizações comunistas em um país capitalista. Pergunta, é possível isso? É possível nós termos organizações comunistas sem finalidade lucrativa em um país capitalista? Obviamente que não. O resultado disto, este site que os senhores tiveram a oportunidade de ver no slide, né, Ataque aos Cofres Públicos, www.ataqueaoscofrespúblicos.com. Ele é um site organizado pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Santos, onde eu tive a oportunidade de conhecer a coordenadora desse site, fazer uma exposição lá sobre as OSs. Né, OS essas que começaram em São Paulo. Aliás, começam no governo Fernando Henrique. Tem previsão constitucional, né? Ou seja, o Supremo considera que a lei que organizou, que disciplinou as OSs, ela é constitucional, pelo menos dá ela a interpretação conforme a Constituição. No entanto, é o próprio Supremo que afirma o caráter complementar dessas organizações sociais. Lá no artigo 199, eu permito fazer a leitura, diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Nós temos aí os planos de saúde, a pessoa pode optar pelo plano de saúde, aqueles que não têm condições financeiras de fazê-lo vão para o SUS. Mas e no SUS? Como que se dá a participação da iniciativa privada? Para primeiro, prever que as instituições privadas poderão participar de forma sublime e destaque, conforme disse muito bem o nosso conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, não é? Complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio. Normalmente se utiliza o contrato de gestão, tendo preferências a entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Em Goiás, em 2012, após uma gestão catastrófica do secretário de Estado da Saúde, quem eu tive o prazer, o privilégio e a honra de processá-lo por improbidade administrativa, pediu o afastamento judicial dele, foi concedido o afastamento, mas antes do oficial de justiça intimá-lo, ele conseguiu suspender, mediante um agravo, né? Conseguiu suspender a nossa liminar junto ao Tribunal de Justiça, e o juiz substituto de desembargador argumentou que a ação de improbidade contra secretário de Estado tem foro por prerrogativa de função. Então, eu estudei Direito, tem muito tempo que eu me formei, eu sou promotor há apenas 24 anos, estou há só 12 anos no patrimônio público, antes fui 10 anos promotor do Tribunal do Júri, já estive aqui falando sobre o Tribunal do Júri há algum tempo atrás, não é? Mas eu cada dia aprendo mais, né, com estas preciosidades que são produzidas. É claro que a decisão ela não se manteve, porque ela é esdrúxula, ela é estapafúrdia, ela consegue foro por prerrogativa de função na ação de improbidade, quer dizer, é uma insanidade jurídica. No entanto, a decisão caiu quando o secretário já não era mais secretário. Ele foi processado também criminalmente, porque ele não fazia licitação. E todos os hospitais públicos do Estado entraram em situação falimentar. Não funcionava o elevador para subir as macas, não tinha ar-condicionado. Era uma tragédia, uma vergonha, um horror, eram nojentos, não é? Tinham que ser interditados pela vigilância sanitária. Então, esse secretário levou os hospitais públicos à falência. Eu tive a oportunidade, não é, que Deus me deu, de ouvir esse secretário no meu gabinete. E eu, na minha santa ignorância,
que é a ignorância de grande parte dos brasileiros, eu imaginava que se roubava pouco na saúde, porque vivem dizendo que falta dinheiro no raio da saúde. Então eu pensei, não, deve roubar em outro lugar, não na saúde, porque na saúde, volta e meia tem gente morrendo, então está faltando dinheiro. O secretário me disse, eu guardei, está lá documentado no depoimento, ele disse exatamente o seguinte: não falta dinheiro na saúde. Palavra do secretário de Estado de Saúde. Ele é médico, foi deputado federal pelo PSDB, não é? E é hoje o secretário encarregado de fomentar as organizações sociais no meu estado. Claro que isso é coincidência, não é, Júlio? É evidente que é uma mera coincidência. Né? Então, este secretário, que disse não faltar dinheiro, à época dizia que o orçamento da saúde era de R$1 bilhão. E o Estado que tinha, na época, orçamento de 17 bilhões de reais. Daí, logo em seguida, vieram as OS. O que aconteceu? O dinheiro que não aparecia para reformar os hospitais, apareceu. Os hospitais foram reformados. Eu estive, em razão de inquérito civil público, em vários desses hospitais. Como eu não sou médico, porque eu tenho horror de tirar sangue, né? Eu não nasci para isso, eu admiro, respeito quem segue a medicina, mas eu fiz direito. Eu não sou obrigado a entender nada de medicina, eu não gosto nem de passar na frente de hospital, muito menos entrar no mundo. Tive que fazê-lo por dever de ofício. Realmente, você olha os hospitais, você fica encantado, porque a reforma, perto do que era, com o que ficou, a diferença da água para um bom vinho espanhol, em homenagem à Real Sociedade Espanhola, aqui oeste de Brasília. Né? Nós também, por um acaso, tivemos uma Cruz Vermelha. Ela assumiu a indústria química do Estado, não é? E não deu conta de tocar o contrato. Depois é que eu fui descobrir que tem várias Cruz Vermelhas no mundo. Tem a que funciona e as que não funcionam, que são covers. Né? Muito bem. O secretário, então, encaminhou essas OS, as OS foram criadas, essas organizações sociais. OS mesmo, só existia uma em Goiás, que comandava uma espécie de Sara Kubitschek, que é o CRER de Goiânia, que é o Centro de Reabilitação, né? Centro de Reabilitação. De fato, essa é uma OS. E é um hospital que faz um trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer, um trabalho de excelência. Não é? Era a única OS que existia efetivamente, que nasceu da sociedade espontaneamente, antes do edital de chamamento. Com o edital de chamamento veio OS no Brasil inteiro e surgiram OS em Goiás que não existiam. Porque a lei goiana, diferentemente da lei federal que disciplinou as OS, lá atrás, na década de 90, ela não estabelece critério nenhum, praticamente, para o credenciamento de uma OS. Então, fica difícil você questionar a legalidade do credenciamento se a lei é tão aberta quanto é em Goiás. E, ao contrário do que previa a lei federal, que limitava as áreas de atuação, em Goiás, as OS podem atuar em todo o estado, em qualquer setor, indistintamente. E Goiás é o estado que vai adotar o OS em tudo. Eu até tenho rezado, com fervor, para que eu adote também uma em relação ao Palácio do Governo. Talvez pudéssemos ter uma melhora também. Não é? Mas não sei se teremos essa oportunidade, porque também não temos conselheiros como o nosso conselheiro aqui do Tribunal de Contas da Paraíba, que me parece ser uma exceção no Brasil. Gostaria de levar o senhor para Goiás, para poder mostrar ao Tribunal de Contas do meu estado como que se trabalha. Porque eu, em apenas 14 anos como promotor, eu só conheci 2 auditorias do Tribunal de Contas do Estado. Ao passo que o Tribunal de Contas dos Municípios, e o meu é um dos 7 estados do Brasil que tem TCM, eu recebo auditorias do TCM, processo TCM, praticamente todas as semanas, nestes 14 anos. O TCM, mal ou bem, trabalha e atende às nossas requisições. O TCE recusa a atender. Requisição para qualquer auditoria. O TCE entende que não deve atender as requisições do Ministério Público.
Não adianta eu requisitar documentos porque eles não têm nada. Eles fecharam a divisão de auditagem do TCE. As duas únicas auditorias que eu consegui, que me chegaram ao meu conhecimento do TCE, era em relação a um ex-governador, que não é este que está pelo 4º ano no poder, pelo 4º mandato. Muito bem. Então, em relação ao estado de Goiás, praticamente todos os hospitais públicos e estaduais foram repassados para o Oeste. Agora estão repassando o Homocentro também. E não satisfeitos, querem repassar também toda a educação para o Oeste. Começaram agora com 40 escolas, das 1.200, mas o projeto é repassar as 1.200. Nós tivemos duas colegas, nós somos 5 promotores do patrimônio público, são 4 mulheres e eu como bendito fruto entre as mulheres. Felizmente eu prefiro trabalhar com mulher, trabalhar com homem é muito desagradável, né? Pessoal, né, com barba, né, bigode e tal, né? Eu prefiro trabalhar com as mulheres. Muito bem. Uma das minhas colegas, a doutora Fabiana Zamalua, ingressou com uma ação questionando os contratos de gestão que estabelecem que se a UES cumprir 80% do contrato de gestão, ela tem direito a 100% da remuneração. Então o contrato ele é gritantemente lesivo ao erário. Eu não vou dizer que houve estudo prévio sobre a economicidade, porque isso não é feito no estado de Goiás, nem pelo TCE, muito menos pelo governo. Nós tivemos a primeira ação questionando as locações de veículos da PM. Com o dinheiro da locação de um ano se comprava toda a frota de veículos, ainda sobrava um troco para manutenção. Então o problema não era mais jurídico, era econômico, era de matemática, era somar e chegar à conclusão de que o contrato era lesivo. Até hoje, não há sentença em primeiro grau, passados apenas 10 anos. Depois disso vieram várias locações, uma delas da Delta, essa empresa que tinha vários contratos lá no Rio de Janeiro, que deu o que deu. Essa mesma funcionava lá no meu estado. Nós, inclusive, temos um ilustre goiano, que é o Carlinhos Cachoeira, que está preso numa prisão domiciliar, na sua mansão, em um dos condomínios mais luxuosos do estado, e que é vizinha da residência do governador. Bom, mas voltando às OS, já que não houve estudo de viabilidade econômica, de economicidade, etc. e tal, as OS se implementaram, fizeram uma mudança na aparência inegável, e o que elas fizeram? Fecharam as portas dos hospitais, o que eu costumo dizer, fecharam a porteira no atendimento. Antes os hospitais públicos atendiam a demanda do Sistema Único de Saúde do município, ou seja, da rede básica. Eles cortaram isso, fecharam os portões, colocaram segurança, você não entra no hospital, nem os sindicalistas conseguem entrar no hospital, sem mandado de segurança, sem liminar, até porque eu vivo num estado onde monitoramento de preso, monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, eu fui impedido de visitar a central. Eu tive que entrar com mandado de segurança, conseguiu liminar para ingressar no local. Porque segundo a secretaria o lugar é secreto, sigiloso. Então nós temos essa tradição. Nós também temos uma história recente muito interessante, que não sei se vocês já conhecem, vou relatar rapidamente, que foi a criação do SINV. O que é o SINV? É o Serviço Militar Voluntário Especial. Você contrata policiais militares por processo seletivo. Uma das questões perguntava quem era o melhor governador da história de Goiás. Eu não preciso dizer qual é a resposta, mas isso estava lá no questionário. A questão depois foi anulada, mas estava lá, muito bem. Foi feito o processo seletivo, se contratou 2.300, 2.600 policiais temporários, uma espécie de milícia privada, tipo aquela do cangaço, nordestino, Muito bem. Entramos com uma representação pela impossibilidade,
não é? O PGJ entrou com a DIN no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não concedeu liminar, porque a inconstitucionalidade não era chapada, não era gritante, né? Precisou o Supremo fazê-lo, nós fizemos a representação PGR em 9 meses. O ministro Fux julgou, né, como relator e declarou a inconstitucionalidade do Serviço Militar Voluntário Especial, policiais temporários contratados através de processo seletivo com um mês de treinamento. Você já dava a arma para o indivíduo, lá havia exigência que o indivíduo tivesse curso superior, para o policial temporário não é? Ele já entrava na rua, ficava 3 anos depois, perdia o emprego. Não preciso dizer, falar para vocês a quantidade de abusos que foram praticados por esses policiais. Alguns deles chegaram a nos ameaçar de dar um tiro na cabeça e tal, porque nós conseguimos essa decisão judicial que acabou exonerando esse pessoal e chamando os concursados. E aí volta a questão, o que as UESs pretendem? O nosso conselheiro, não é, do nominando Diniz, né, que tem um nome diferente, inesquecível, né, porque a gente tem que gravar, né? Qual que é o objetivo do OS? Acabar com o concurso público e acabar com a licitação, enfraquecendo o Estado e criando o Estado, assim como a OS na saúde, se fala em escola sem partido. O que é o OS na educação? É a escola com partido. Prova disso que a OS credenciada em Goiás, né, o dono da OS, o presidente da OS, é filiado ao PSDB. E nas mídias sociais, ele se manifesta politicamente daquela forma xenófoba a lá Trump. Então imaginem uma OS da educação selecionando professores. Então, se o nosso colega aqui fosse simpático ao PT, ou ao PSTU, ou ao PCdoB, ou ao P não sei qual lá, não rezar na cartilha, ele não é contratado, não é? Mas a escola com partido é outra coisa, não é isso. E a OS na saúde, o que acontece com ela? Eu faço um processo seletivo, contrato quem eu quero, porque o Ministério Público não tem pernas para fiscalizar isso, não tem pernas para fiscalizar esses hospitais, nós não temos Tribunal de Contas funcionando, nós não temos perícia de médicos para auditar um hospital. Como que eu vou auditar o hospital? Eu não sei como funciona o hospital. Não adianta eu entrar no hospital, porque o hospital está reformado, e eu não sei se estão produzindo serviço com qualidade ou não, não sei. Não é? O resultado disso que numa operação da Polícia Federal, em conjunto com o MPF, né, foi preso apenas, então, somente o presidente do PSDB de Goiás. E o presidente, não é, da estatal, importante que nos restou depois que estão entregando a Serra, entregaram para a União, agora vão privatizá-la, né? Que é a Saneago, o serviço lá de água do Estado. E no bojo da investigação aparecem as OS da saúde, recebendo dinheiro da Saneago. Isso ainda está em investigação, porque não se sabe qual foi a razão disso. Né? Se suspeita lá de uma lavagem de dinheiro, enfim, que rolo é esse? O S de saúde recebendo dinheiro da Saneago, da empresa de água, porque ela não tem contrato. Estranho, né? Muito estranho. A mesma empresa que terceirizou algumas cidades importantes, o sistema de esgoto foi terceirizado, nós questionamos também judicialmente, para nada mais nada menos do que a Odebrecht. Muito bem. Ainda no âmbito da saúde, nós descobrimos que a pessoa responsável pela fiscalização das UESs na saúde em Goiás, adivinhem quem é? A formação dela. Quem vocês diriam que teria capacitação para fiscalizar um OS de saúde? Quem? Hein? Torneiro mecânico. Quem? Um gestor. Mas um gestor, ou um gestor especializado em área hospitalar, não é? Ou alguém com formação médica, não? Pois bem, é uma psicóloga. É uma psicóloga que fiscaliza. E eu não pude me conter no depoimento dela, e eu tive que confessar para ela que ela entendia de OS de saúde tanto quanto eu. Nada.
E ela não discutiu comigo, ela não discordou. Ela não discordou. Eu falei para ela que ela não entendia nada de OS, assim como eu, que não tinha condição de auditar um hospital, e ela confessou que tem dificuldade. Foi sincera, né? Muito bem. Então, nós nos fizemos valer das vigilâncias sanitárias. A estadual, mandamos para os hospitais do interior. Descobriram várias coisas muito interessantes. Reutilização de compressa, não cumprimento do contrato de gestão, funcionário de uma OS de uma cidade trabalha na outra, falta de escalas, falta de controle de ponto, né? E uma série de outras irregularidades, inclusive aquelas que são comuns nos hospitais privados do Brasil, que é a reutilização de equipamento cirúrgico. Essas irregularidades todas foram encaminhadas ao conhecimento delas a quem de direito. O que foi feito? Nada. Nada, absolutamente nada. Então nós temos a colega movendo uma ação judicial questionando a legalidade e a constitucionalidade das OS. Ela obteve uma liminar suspendendo novos contratos, o Tribunal de Justiça cassou essa liminar e a ação civil pública, não de improbidade, a ação civil pública deve ser julgada agora, esse ano, nós acreditamos. Há uma outra ação judicial que estabelece um percentual mínimo de servidores efetivos nos hospitais de OS. Foi concedida a liminar, o tribunal cassou. Resultado, nós temos hospitais administrados por OS que não têm servidores públicos, outros têm 50%, e aí gera um problema de disputa entre os dois. Que você tem um hospital, uma parte com servidor efetivo, ganhando melhor, e outra parte com servidor seletista. Isso não pode dar certo em lugar nenhum do mundo. Então cria-se ali uma disputa, um assédio moral, uma coisa horrorosa. E cria problema. Bom, nós temos médicos e profissionais da saúde sobrando no sistema, em razão da entrada dos seletistas, já que não houve planejamento algum. Resultado, repassaram esses médicos para uma outra unidade, que não foi repassada para o OS, e lá tem gente sobrando. Ou seja, essa situação toda. Nós temos um outro procedimento, esse está conosco, onde nós estamos chegando à conclusão daquilo que o conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba mencionou, que, ao contrário do que se imagina, a OS não é mais econômica do que a gestão direta, ela é antieconômica. Por quê? Porque ela custa muito mais caro. Então, quando os hospitais estaduais fecharam as porteiras, fecharam as portas, ao contrário das unidades básicas de atendimento do município, que vinham lotadas, e esses hospitais também não socorrem o sistema, porque ele é único só no papel, o resultado disso é que um paciente atendido hoje nos hospitais de OS, e hoje as OS atendem menos do que na época que o hospital era administração direta, e ele, por via de consequência, ele custa muito mais caro do que no sistema da administração direta. E com agravante de que hoje, em razão de problemas financeiros do Estado, porque Goiás é um sério candidato a ser o novo Rio de Janeiro, e a gente espera que, se for, que o seja integralmente. Não é? Então, e não só em parte. Né? Então, muito bem. O que acontece? Nós temos servidores quarteirizados das OS que não recebem. Cai a qualidade do serviço e o resultado é que, como o OS, essa entidade comunista sem fins lucrativos, ela não pode formar patrimônio próprio, nós não temos aonde buscar o dinheiro. E quem vai responder isso será o Estado, que vai ter que pagar 2 vezes. Então, voltando ainda só para concluir, não é? Nós lá enfrentamos o problema das OS na educação, onde é ainda mais grave, a meu juízo, né? Se viola, em relação às OS na educação, o artigo 206, inciso 5º, que prevê o seguinte: a valorização dos profissionais de educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira, o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas. Então, o OS na educação
será uma escola pública, sem concurso público, não efetivará o docente, porque vai contratá-lo por processo seletivo, ele será seletista, não é? Aí vai atender indicação partidária, indicação política de deputados na Assembleia, da base do governo. Como fiscalizar essa grande quantidade de seleções, a qualidade delas, e o resultado é que você vai ter a escola de partido, e não uma escola multipartidária, multiideológica, realmente democrática. Portanto, a UES, da forma como é empregada em Goiás, ela, além de violar a Constituição, não é? E ela não faz de forma expressa pela lei que as autoriza, ela faz através do edital de chamamento para forçar o controle difuso, evitando o controle concentrado e a resolução mais rápida da questão. Ela atinge, não é, o alicerce básico da República, que é o concurso público e a licitação. Não é? Eu posso contratar com o Estado porque eu posso participar da licitação. Eu posso trabalhar para o Estado porque eu posso me submeter ao concurso público. Quando eu não tenho concurso público e não tenho a licitação, o que acontece? Eu contrato quem eu quiser e contrato com quem quiser. E como se fiscalizar isso? Com a estrutura administrativa de uma promotoria, um assessor, um secretário e um estagiário. E um profissional do direito que não entende nada de hospital. Sem auditoria própria e sem trabalho do TCE. E com uma Controladoria Geral do Estado, que a gente pedia requisição e nos atendiam. Agora eles mudaram a lei da Controladoria Geral do Estado para que não atendam às nossas requisições. Porque eles vão ter que submeter a nossa requisição a uma fila, não é? Onde você vai ser atendido se for possível, não sei o que, etc. Virou um Tribunal de Contas estadual disfarçado. Isso porque muitos dos trabalhos de auditoria, não é, da Controladoria Geral do Estado viraram ações de improbidade. E em relação às OS, só para concluir, criou-se em Goiás os CREDEX, que são Centros de Recuperação de Dependentes Químicos. Se criou um de 90 vagas. Durante quase 2 anos, o Estado repassou 5 milhões de reais para a SOS, ligado a uma igreja, e o Estado é laico, ligado a uma igreja, então agora vai ter que ter um CREDEC para cada igreja. Não é? E o que a OS fez? Absolutamente nada, porque o hospital está fechado. Mas contrataram até assessor de imprensa. Não é? Então, poderia haver OS na saúde de forma complementar, até mesmo na educação, mas eles não poderiam contratar os professores, não poderiam usar os recursos do Fundeb, e nós teríamos que pegar um OS legítimo, ou seja, uma organização social sem finalidade lucrativa, por exemplo, uma associação de pais de crianças com necessidades especiais, que tem lá um trabalho de excelência, e que o Estado não tem o mesmo trabalho. E aí nós poderíamos fazer algum tipo de contrato com esta associação, de forma complementar, mas não contratando professores, não é? E de forma complementar ao sistema, não substituindo o sistema. Não é? O que se faz hoje com as UES, e Goiás é um exemplo gritante disso, é pior do que São Paulo, nesse particular, porque o UES nós teremos em tudo, inclusive no sistema penitenciário, tudo será UES. Treinamento de mão de obra, tudo será UES. A lei autorizou o UES para tudo. E a ideia é que até PM fosse uma UES via policial temporário, ganhando lá R$ 1.400, enquanto os concursados ganham R$ 4.000. Então a UES, dessa forma, ou o Supremo barra, isso limita e estabelece o que é esta complementaridade, ou nós vamos rasgar a Constituição naquilo que ela tem de mais precioso, que são as estruturas basilares da República, o concurso público e a licitação. É por isso que a gente vê com muita preocupação esta moda, esta mania de UES. E o resultado disso, o site esse, Ataque aos Cofres Públicos, denuncia 1 bilhão e 400 milhões de reais já desviados por UES no Brasil. Isto o que a gente viu, o que a gente detectou. Nós, polícia, Ministério Público, órgãos de controle, etc. E aquilo que a gente não viu, que é 99%. Porque segundo, e aí eu encerro,
usando as palavras do insuspeito governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, se os cidadãos brasileiros soubessem de 10% do que se faz contra o interesse público, faltariam guilhotinas na esplanada dos ministérios. O Geraldo Alckmin não é um guerrilheiro, né? Ele não é um incendiário, é o Geraldo Alckmin que diz isso, né? Agora imaginem OS na educação, né? O mal que isso vai causar. Isto sem falar que no meu estado sequer se paga o piso nacional do professor. Ou seja, o estado não cumpre com exigências básicas. E ele vai remunerar o professor de OS melhor do que o professor da rede pública, que ele não cumpre nem mesmo a legislação, não paga nem piso. E a gente sabe que serviço de qualidade, seja qual for, tem que ter boa remuneração, tem que ter condições de trabalho e boa gestão. O problema não é esse, não é por aí que se resolve o problema de gestão do Estado brasileiro.